Você nunca vai ser nada sem mim. Essas foram as últimas palavras que Augusto disse quando assinamos os papéis do divórcio. 20 anos de casamento terminaram com eu pedindo apenas 2.000 de pensão, o que ele interpretou como prova final da minha incapacidade. Quando seus amigos perguntaram quanto eu exigi, ele zombou. 2.000 reais é o que merece por 2 décadas sendo apenas esposa de. Hoje, 3 anos depois, meu nome está na lista dos novos bilionários da Forbes, e o único incapaz é ele, remoendo cada palavra cruel que disse. Eu não planejei essa vingança, mas confesso que ela tem um gosto agridoce de justiça, não porque queria vê-lo fracassar, mas porque finalmente pude provar, principalmente para mim mesma, que sempre vali muito mais do que ele jamais conseguiu enxergar. Toda manhã, às 6 em ponto, eu acordava 15 minutos antes do despertador tocar. Tinha que estar pronta quando Augusto abrisse os olhos, cabelo escovado, hálito fresco, sorriso nos lábios, os jornais já organizados ao lado do café fumegante, suas camisas impecavelmente passadas, penduradas no closet em ordem cromática. A perfeita senhora Mendonça, esposa do dono da maior concessionária de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto não perdoava imperfeições, especialmente das esposas de homens importantes. Nas tardes de chá no clube de campo, as mulheres sorriam mostrando dentes perfeitos enquanto seus olhos calculavam o valor do seu relógio ou a marca da sua bolsa. Como Augusto teve sorte em encontrar você, querida, dizia Margarida Torres, enquanto seus olhos diziam outra coisa. O protocolo era rigoroso. Nunca falar de política, jamais demonstrar mais inteligência que os maridos presentes e sempre parecer satisfeita. Nossa mansão no Jardim América era o cenário perfeito para o papel que eu desempenhava. As colunas gregas na entrada, o mármore italiano no hall, os quadros de pintores premiados que ele sequer apreciava, mas que todo homem de sucesso deveria ter. Nossos jantares às quintas-feiras eram lendários, cada detalhe meticulosamente planejado por mim para garantir negócios lucrativos para a concessionária. Minha esposa tem olho para detalhes, ele dizia aos clientes, como quem elogia um cachorro por saber sentar. Querida, deixe que eu explico isso. Augusto me interrompeu com um sorriso indulgente durante o jantar com o representante da BMW. Eu havia acabado de comentar sobre as tendências de design nos novos modelos elétricos, assunto que pesquisei por semanas após ouvir sobre a visita. O representante parecia genuinamente interessado na minha opinião, mas bastou aquela frase de Augusto para me reduzir a uma decoração inconveniente. Mulheres adoram falar de cores e estofamento, não é mesmo? O escritório de Augusto na concessionária era território proibido para mim. Assunto de homem, ele dizia com aquela voz condescendente quando eu sugeria ajudar com planilhas ou organização, coisas nas quais me formei na faculdade, antes de me tornar a senhora Mendonça. Certa vez, encontrei documentos importantes sobre financiamento de estoques que ele procurava desesperadamente. Em vez de gratidão, recebi um sermão. Você pode ter estudado administração, mas isso aqui é vida real, querida. Nas inaugurações de novos showrooms, meu papel era claro e limitado: sorrir, servir, circular entre os convidados garantindo que todos estivessem confortáveis. Cecília tem um dom para fazer todos se sentirem em casa, vangloriava-se Augusto. Ninguém jamais me perguntava sobre meus pensamentos ou opiniões sobre os negócios. Quando, numa rara ocasião, o prefeito me questionou sobre a expansão da concessionária para o setor de luxo, Augusto respondeu por mim. Ela não entende muito disso, mas adoraria organizar um coquetel, não é? A madrugada era meu refúgio secreto. Às 3 da manhã, quando Augusto roncava embalado pelo caro uísque de suas reuniões no clube do uísque, eu deslizava para fora da cama e caminhava silenciosamente até o quartinho de hóspedes do fundo, aquele que ninguém nunca usava. Lá, escondido entre caixas de decorações natalinas e malas antigas, estava meu tesouro. Um notebook comprado com dinheiro economizado do orçamento da beleza que Augusto me dava.
Python é mais fácil para iniciantes, mas JavaScript te dará mais versatilidade para aplicativos web, aconselhava o professor do curso online que eu fazia escondida. O cartão de crédito adicional que Augusto me dera para emergências financiava meus cursos, disfarçados como compras em lojas femininas. Aprendi a programar entre bocejos e olhos, ardendo de sono. Escondia livros técnicos em capas de romances água com açúcar. Linguagem Java virava paixão nas montanhas. Dona Jurema foi a primeira a descobrir. Encontrou-me adormecida sobre o teclado numa manhã, antes que pudesse voltar para o quarto. Seus olhos sábios, marcados por décadas trabalhando em casas de gente importante, não demonstraram surpresa, apenas reconhecimento. A senhora não é a primeira patroa que vejo com sonhos maiores que a casa grande, disse, fechando a porta ao sair. No dia seguinte, trouxe um café reforçado e um pacote de biscoitos caseiros. Para aguentar as madrugadas, explicou. Meu caderno azul, escondido junto com o notebook, foi se enchendo de ideias rejeitadas por Augusto ao longo dos anos. Sistema de agendamento online para test drives, sugeri em 2015. Ninguém vai marcar teste pela internet, Cecília. Carro se vende olho no olho. Em 2017. Aplicativo para clientes acompanharem a manutenção em tempo real. Sua resposta. E dar chance para reclamarem mais? Não, obrigado. Cada página continha uma sugestão que poderia ter modernizado a concessionária. O conceito do aplicativo Dona Jurema nasceu numa tarde comum, enquanto eu ouvia minha governanta ao telefone tentando recomendar uma diarista confiável para uma amiga. Não posso garantir, Dona Helena, essa moça nunca trabalhou para mim, mas dizem que é honesta. Aquela hesitação acendeu uma lâmpada. Um aplicativo que conectasse diaristas verificadas a famílias que buscam serviços domésticos confiáveis, com avaliações e garantias. No meu caderno, desenhei o primeiro esboço da interface. Certa noite, deixei o caderno na mesa de jantar por descuido. Augusto o folheou desinteressadamente enquanto esperava o jantar. O que é isso? Outro dos seus projetinhos? Perguntou com aquele tom que misturava tédio e condescendência. Expliquei brevemente sobre o aplicativo para conectar diaristas e famílias. Ele riu, daquele jeito que fazia meu estômago afundar. Quem ia confiar em faxineiras pela internet? Ideia sem futuro, Cecília. Deixe os negócios para quem entende. Recolhi o caderno com mãos trêmulas, mas algo havia mudado dentro de mim. Foi numa terça-feira ensolarada que tudo desmoronou, ou começou a se reconstruir, dependendo da perspectiva. Saí apressada para o cabeleireiro, esquecendo meu celular sobre a mesa de centro. Nunca esqueci um objeto pessoal antes, como se alguma parte de mim soubesse que era hora de revelar minha vida secreta. Quando voltei, 3 horas depois, com mechas novas que Augusto provavelmente nem notaria, encontrei-o na sala com meu telefone na mão e uma expressão que oscilava entre fúria e perplexidade. Quem é RM e que tipo de resultados vocês estão discutindo, Cecília? Meu coração disparou ao reconhecer as iniciais de Rafael Monteiro, o jovem programador que estava me ajudando a desenvolver o protótipo do aplicativo. Sua mensagem parecia comprometedora fora de contexto. Precisamos nos encontrar para finalizar. Estou empolgado com os resultados do protótipo. Amanhã? Mesmo horário? Tentei explicar calmamente, mas Augusto já havia construído sua narrativa. 20 anos de casamento para você me trair com um Zé Ninguém? Rafael Monteiro é programador, Augusto. Está me ajudando a desenvolver um aplicativo. Consegui explicar quando ele fez uma pausa para respirar. Seus olhos se estreitaram, desconfiados. Um aplicativo? Você? Não me faça rir! A risada que seguiu foi mais dolorosa que qualquer grito. Mal consegue atualizar o Instagram. Vi nossos filhos trocarem olhares constrangidos. A expressão de Augusto oscilou de raiva para descrença, até fixar-se em algo que reconheci imediatamente. Desprezo. Depois que os filhos subiram para seus quartos, Augusto e eu ficamos sozinhos na sala de jantar, o ar pesado entre nós. Mostre-me esse tal aplicativo, exigiu, mais como um desafio que como interesse genuíno.
Busquei meu notebook no esconderijo e apresentei o protótipo que Rafael e eu desenvolvemos. Expliquei sobre o problema social que identificamos, as pesquisas de mercado, os fluxogramas de funcionamento. Para minha surpresa, Augusto ouviu em silêncio, o rosto impassível. Quando terminei, ele apenas disse: "Escolha agora, esse projetinho ridículo ou nosso casamento." Como se fossem mutuamente exclusivos. Como se eu não pudesse ser esposa e também ter sonhos próprios. Por que não posso ter os dois, Augusto? Por que não podemos ser parceiros de verdade? Minha voz soou mais forte do que esperava. Ele me olhou como se eu tivesse sugerido algo absurdo, como pintar a mansão de rosa-choque. Parceiros, você mal sabe organizar um jantar sem a Jurema, quanto mais um negócio. E que tipo de imagem passaríamos? A mulher de Augusto Mendonça vendendo faxineiras pela internet? Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno. Tenho uma reputação a zelar. Tenho clientes importantes. Tenho o respeito do mercado. O que você tem, Cecília? Sem mim, o que você é? Aquela pergunta, sem mim, o que você é? Ecoou dentro de mim como um sino. De repente, percebi que não sabia a resposta. Por 2 décadas, fui a esposa de, a mãe de, a senhora Mendonça. Mas quem era Cecília? O silêncio se estendeu entre nós como um abismo crescente. Acho que está na hora de descobrir, respondi finalmente, surpreendendo a nós dois. Sentada no escritório da doutora Helena, amiga da minha mãe e a melhor advogada de divórcio da cidade, senti uma mistura de medo e alívio. Quanto você quer dele, Cecília? Metade da concessionária, a mansão. Pensão de quanto? Seus olhos experientes me analisavam por cima dos óculos de tartaruga. Respirei fundo antes de responder. Quero apenas o que trouxe para o casamento, algumas joias de família, meus livros, o notebook e R$ 2.000 mensais até me estabelecer. Ela quase engasgou com o café. 2.000? Depois de 20 anos? Sorri, pela primeira vez sentindo o gosto da independência. É tudo que preciso para recomeçar. O processo foi surpreendentemente rápido. Augusto, ansioso para se livrar de mim antes que eu mudasse de ideia e pedisse mais, assinou todos os papéis sem questionar. Seu advogado, Dr. Renato, me chamou num canto após a audiência. Senhora Mendonça, perdão, dona Cecília, não é normal uma esposa de 20 anos pedir tão pouco. Ele pode estar escondendo bens. Sorri, tocada pela preocupação genuína. Não estou interessada nos bens dele, doutor. Estou interessada na minha liberdade. E por favor, me chame apenas de Cecília. Na última noite na mansão, enquanto arrumava minhas poucas malas, ouvi Augusto ao telefone no escritório, rindo alto com seus amigos do clube do whisky. E sabe quanto ela pediu de pensão depois de 20 anos? 2.000 míseros reais. É o que ela merece, Torres. O que mais uma dona de casa sabe fazer além de gastar nosso dinheiro? A risada coletiva ecoou pelo corredor. Fechei a mala com determinação renovada. Aqueles 2.000 reais, que para ele simbolizavam meu pouco valor, seriam o investimento inicial no maior projeto da minha vida. Um projeto que não o incluía. O apartamento de 2 quartos no centro era menor que o closet da nossa mansão no Jardim América. Paredes descascadas, uma janela emperrada, vizinhos barulhentos, tudo que Augusto consideraria indigno. Mas quando girei a chave na fechadura pela primeira vez, senti uma onda de possibilidades me invadir. Este lugar era meu. Não da senhora Mendonça, mas de Cecília, a mulher que eu estava redescobrindo a cada dia. Coloquei no chão a mala com minhas poucas roupas e o notebook. Bem-vinda à sua nova vida, sussurrei. Transformei a sala em escritório improvisado no mesmo dia. Mesa de segunda mão comprada em um bazar, cadeira desconfortável que ganhei da síndica, quadro branco pendurado com fita adesiva. Nos primeiros dias, Beatriz aparecia com sacolas de supermercado, preocupada que eu estivesse passando fome. Mãe, por que você não pediu mais na separação? Isso aqui é... Ela hesitou, olhando ao redor. É perfeito, completei, surpreendendo-a com minha convicção.
Cada centavo que economizo vai direto para o desenvolvimento do aplicativo. Augusto depositava os R$ 2.000 religiosamente no dia combinado, provavelmente achando que eu mal conseguiria pagar o aluguel com aquilo. Não sabia que eu dormia em um colchão no chão para economizar na mobília. Não sabia que eu comia macarrão instantâneo 5 noites por semana para investir em cursos avançados de programação. Não fazia ideia de que cada centavo era calculado, multiplicado, transformado. A senhora precisa se alimentar direito, bronqueava Dona Jurema, que me visitava aos domingos trazendo marmitas congeladas. Beatriz foi a primeira a entender. Aos 20 anos, cursando design digital, ela enxergou imediatamente o potencial do aplicativo. Mãe, isso é disruptivo! Conectar trabalhadoras domésticas verificadas diretamente a clientes, eliminando a exploração das agências? Seus olhos brilhavam enquanto vasculhava meus rascunhos. Posso redesenhar essa interface? Está funcional, mas precisa ser mais intuitiva. Foi estranho e maravilhoso ser tratada como uma igual, uma empreendedora com uma ideia valiosa, não apenas como mãe. Lucas demorou mais para se aproximar. Aos 24 anos, recém-formado em Ciência da Computação, curso que escolheu contrariando Augusto, que queria vê-lo administrando a concessionária, ele se dividia entre lealdade ao pai e curiosidade pelo projeto da mãe. Pai diz que você está numa fase que vai voltar implorando quando o dinheiro acabar, comentou em sua primeira visita ao apartamento. Notei seu olhar técnico, avaliando os fluxogramas na parede. E o que você acha, filho? Ele deu de ombros, desconfortável. Os almoços de domingo tornaram-se nosso ritual sagrado. Eu, Beatriz e cada vez mais frequentemente Lucas. No pequeno apartamento, cozinhávamos juntos, ríamos, debatíamos ideias para o aplicativo. Era uma intimidade que nunca tivemos na mansão, onde as refeições eram servidas por Dona Jurema e dominadas pelas histórias de Augusto sobre a concessionária. Pai perguntou por que não vou mais aos churrascos dele, comentou Lucas certa vez, enquanto codificava um módulo de segurança para o aplicativo. O que você respondeu? Perguntei, tentando soar casual. Ele sorriu sem tirar os olhos da tela. Que estou investindo meu tempo em um projeto com retorno garantido. Trocou um olhar cúmplice com Beatriz. Foi quando percebi que não havia perdido minha família no divórcio. Havia encontrado uma versão mais verdadeira dela. Dona Jurema chegou numa segunda-feira chuvosa, encharcada e determinada. Seu Augusto me demitiu, anunciou, pingando água no meu tapete fino. Disse que não confia mais em mim depois que soube que venho aqui nos domingos. Fiquei horrorizada. 15 anos de serviço leal terminados por mesquinharia. Ofereci meu sofá-cama até ela encontrar outro emprego, mas Dona Jurema me surpreendeu. Não quero outro patrão, Dona Cecília. Quero ser sócia da senhora. Daquele jeito direto dos mineiros, explicou. Conheço cada truque de limpeza, cada produto que funciona, cada problema que diarista enfrenta. Rafael Monteiro, o suposto amante que causou meu divórcio, era na verdade um prodígio de programação de 23 anos que conheci num fórum online para iniciantes. Quando nos encontramos pessoalmente pela primeira vez no café, aqueles encontros que Augusto imaginou serem românticos, ele parecia mais nervoso que eu. Senhora Mendonça, eu realmente acredito na sua ideia. Minha mãe foi diarista a vida toda e sofreu com patrões caloteiros e assédio. Magro, de óculos grossos e camiseta desbotada do Star Wars, ele não se encaixava no perfil de empreendedor de sucesso. Nem eu, uma dona de casa recém-divorciada de meia-idade. Talvez por isso formássemos uma dupla tão dedicada. Não tenho como te pagar salário de mercado agora, confessei. Ele sorriu. Prefiro 5% de algo revolucionário do que 100% de mais um app de entrega de comida. Nossa primeira sede foi meu apartamento apertado, onde a mesa da cozinha virava sala de reuniões. Além de Dona Jurema e Rafael, recrutamos Maria e Solange, 2 ex-diaristas com anos de experiência. Vocês não são funcionárias, expliquei no primeiro dia, servindo café em canecas descombinadas. São consultoras de serviço,
especialistas que vão definir como o trabalho deve ser feito. Vi a desconfiança inicial em seus olhos. Mulheres habituadas a serem subestimadas, assim como eu fui. Quanto a senhora vai pagar pela consultoria? Perguntou Solange diretamente. Engoli seco. Não posso oferecer salário agora, mas 3% do negócio para cada uma. Expliquei o conceito de equity, sentindo-me impostora. Maria trocou olhares com Solange antes de responder. A gente não entende de porcentagem, dona Cecília, mas entende de gente que valoriza nosso conhecimento. Tamo dentro. Os R$ 2.000 mensais que Augusto depositava, imaginando estar me humilhando com uma esmola, tornaram-se meu capital semente. Cada centavo tinha destino certo: 800 para cursos avançados de desenvolvimento, 600 para infraestrutura digital, servidor, domínio, hospedagem, 400 para despesas operacionais básicas e 200 para o fundo de emergência. Comida, aluguel e contas vinham do que sobrava das economias que consegui fazer nos últimos anos de casamento, escondendo pequenas quantias do orçamento doméstico em uma conta secreta. A senhora tá comendo direito? Perguntava Dona Jurema, notando minha magreza crescente. Estou investindo em proteína de alto valor, respondia, mordendo um sanduíche de atum que seria meu almoço e jantar. Desenvolvi técnicas criativas para esticar recursos. Reuniões de negócios aconteciam no café, onde com o preço de um cappuccino ganhávamos mesa e Wi-Fi por horas. Usávamos a biblioteca universitária para pesquisas, aproveitando a conexão do pai de Beatriz, professor emérito de literatura. O transporte era sempre de ônibus ou a pé, independente da chuva ou do calor inclemente de Ribeirão Preto. Mãe, posso te emprestar dinheiro? Ofereceu Lucas, preocupado, após me ver chegar encharcada a uma reunião. Recusei com firmeza. Cada sacrifício agora é um degrau para o futuro. Não é sobre dinheiro, filho. É sobre provar algo a mim mesma. O que não confessei é que secretamente também queria provar algo a Augusto, que aquela mulher incapaz que ele descartou podia construir algo significativo com os míseros R$ 2.000 que ele considerava justos por 20 anos de casamento. Quando nosso dinheiro estava prestes a acabar, com o aplicativo ainda em fase de testes, recebi um e-mail que mudou tudo. Carlos Andrade, um ex-colega de faculdade que eu não via há mais de 20 anos, respondera à minha mensagem desesperada enviada para todos os contatos antigos. Cecília, fiquei impressionado com seu pitch. Mostrei para alguns amigos investidores e queremos conversar. Uma semana depois, estávamos reunidos no escritório dele em São Paulo. Eu, Rafael, Dona Jurema e nossas consultoras, todos vestindo as melhores roupas que conseguimos improvisar. Apresentei o projeto com uma convicção que não sabia possuir. Ao final, Carlos sorriu. Vou ser sincero, quando recebi seu e-mail, achei que seria um projetinho de dona de casa entediada. Me enganei completamente. Oferecemos 200 mil por 15% da empresa. Voltei para Ribeirão no ônibus noturno, lágrimas silenciosas de alívio escorrendo pelo rosto. Finalmente poderia pagar salários, alugar um escritório de verdade, acelerar o desenvolvimento. O mais importante, nunca mais precisaria dos R$ 2.000 de Augusto. Seu ex-marido recusou 3 carregamentos de carros importados este mês. Comentou casualmente Sr. Mendes, o porteiro aposentado que trabalhou anos como segurança no pátio da concessionária. Ouvi dizer que o banco negou aumento no limite do cheque especial. Fingi desinteresse, mas aquilo confirmava o que os documentos no escritório já haviam me mostrado. Augusto estava estendendo o crédito perigosamente, confiando que as vendas de carros de luxo permaneceriam estáveis, mesmo com a economia oscilando. Era um castelo de cartas esperando o primeiro sopro. Lucas chegou para o almoço de domingo visivelmente tenso. Preparei sua feijoada preferida, esperando que o comfort food ajudasse a relaxá-lo. Pai me chamou para conversar sobre assumir a gerência financeira da concessionária. Revelou finalmente, mexendo a comida sem comer. Disse que precisa de alguém de confiança, da família, para reorganizar as contas. Seus olhos encontraram os meus,
divididos entre oportunidade e dúvida. O que eu faço, mãe? Se a concessionária afundar, o pai perde tudo, mas também quero ajudar no seu projeto, que está começando a decolar. A escolha de meu filho era o reflexo do colapso do império que Augusto construiu. Nossa primeira versão beta foi lançada para 100 diaristas cuidadosamente selecionadas por Dona Jurema, mulheres de confiança que entendiam estarem participando de algo experimental. É uma responsabilidade, meninas, ela explicou na reunião de lançamento, realizada no salão paroquial que conseguimos emprestado. Vocês são as pioneiras. O jeito que trabalharem vai definir o nome de todas que vierem depois. Observei aquelas mulheres, a maioria acima dos 40 anos, mãos marcadas pelo trabalho árduo, algumas mal sabendo usar um smartphone, ouvindo com atenção solene. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de problemas técnicos e descobertas valiosas. O aplicativo travava em momentos críticos, o sistema de pagamento falhava ocasionalmente, algumas clientes cancelavam no último minuto. Rafael praticamente se mudou para nosso pequeno escritório, dormindo sob a mesa entre maratonas de programação. Temos que corrigir isso antes que percamos a confiança delas, repetia, olhos vermelhos fixos na tela. Cada problema era uma oportunidade de melhoria, cada reclamação um presente disfarçado. A virada aconteceu no 3º mês, quando recebi uma mensagem de Dona Neide, diarista de 58 anos que mal sabia ler. Filha, graças ao aplicativo consegui comprar remédio da pressão sem pedir emprestado primeira vez em 5 anos. Aquele simples texto, provavelmente digitado com dificuldade, me atingiu como uma onda. Não estávamos apenas criando um negócio, estávamos transformando vidas. Na mesma semana, uma cliente ligou emocionada. Minha mãe tem Alzheimer, precisava desesperadamente de alguém confiável. A Dona Jurema salvou minha sanidade. O showroom está cada vez mais vazio, comentou Beatriz após passar em frente à concessionária Mendonça no caminho para meu apartamento. E vi cartazes de liquidação total nas janelas. Tentei não demonstrar satisfação ou preocupação. Ainda havia complexos sentimentos misturados quando se tratava de Augusto. Como estão as coisas com seu pai? Perguntei, tentando soar casual. Ela hesitou, escolhendo as palavras. Ele está diferente, mais tenso. Grita com os vendedores por qualquer coisa. Ontem, quebrou uma caneta de luxo na frente de um cliente porque o sistema de financiamento caiu. O Clube do Whisky, aquele reduto exclusivamente masculino, onde Augusto reinava como líder incontestável, começava a sentir os efeitos da mudança de maré. Lucas me contou, entre risos contidos, que na última reunião mensal, Torres, dono da maior rede de hotéis da região, pediu o contato daquela sua mãe com o aplicativo de diaristas. Aparentemente, os problemas com a equipe de limpeza terceirizada estavam custando avaliações negativas dos hóspedes. Pai ficou vermelho como pimentão, mas teve que passar seu número. Foi hilário e triste ao mesmo tempo, mãe. A gota d'água veio quando Marcelo, gerente de vendas da concessionária há 15 anos e braço direito de Augusto, apareceu no meu pequeno escritório improvisado. Dona Cecília, não sei se é apropriado estar aqui. Começou, visivelmente desconfortável, girando o chapéu nas mãos. Mas ouvi falar do seu aplicativo e... Bem, a concessionária não vai durar mais 6 meses do jeito que está. Seu Augusto se recusa a ver a realidade. Fez uma pausa, engolindo seco. A senhora precisaria de alguém com experiência em gestão de equipes? Não entendo nada de tecnologia, mas sei lidar com pessoas. Naquele momento, percebi que não era apenas minha vida que mudava, era todo um ecossistema de poder. O e-mail chegou num domingo à noite, quando eu finalizava o planejamento da semana. Convite para o Fórum de Inovação do Interior Paulista. Pensei inicialmente que fosse spam, até notar o remetente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto. Gostaríamos de convidar Cecília Mendonça, CEO do aplicativo Dona Jurema, para compartilhar sua história de inovação social e tecnológica em nosso painel de empreendedorismo feminino. Reli 3 vezes, incapaz de acreditar.
CEO? Eu? A mesma mulher que tremia ao dar opinião na mesa de jantar, agora era convidada para falar em público? Nossa próxima palestrante vem revolucionando o setor de serviços domésticos com tecnologia acessível, anunciou o mediador. Recebam Cecília Mendonça, CEO do aplicativo Dona Jurema. Enquanto caminhava para o palco, senti o peso de centenas de olhares. Na terceira fileira, reconheci imediatamente Augusto. Não esperava vê-lo ali, e quase tropecei de surpresa. Ao seu lado, alguns membros do infame Clube do Whisky. Por um segundo devastador, voltei a ser a Cecília invisível, a esposa decorativa que deveria sorrir e servir. Então, da primeira fileira, vi Dona Jurema acenar discretamente. O coquetel após o fórum foi mais desafiador que a palestra. Bueno, dono da maior frota de caminhões da região e cliente VIP da concessionária de Augusto, aproximou-se com interesse genuíno. Dona Cecília, nunca imaginei que tivesse esse talento para negócios. Precisamos conversar sobre implementar seu sistema para as funcionárias da nossa empresa. Enquanto conversávamos, notei Augusto observando de longe, o rosto uma máscara indecifrável. Era estranho vê-lo ali, no território que antes era exclusivamente dele, agora me observando conquistar seus próprios contatos comerciais. Os primeiros sinais da sabotagem apareceram sutilmente, avaliações negativas suspeitas no aplicativo, todas com padrões de linguagem semelhantes, surgindo de repente após meses de feedback consistentemente positivo. É estranho, comentou Rafael, analisando os dados. Estas contas foram criadas recentemente e fizeram apenas uma avaliação negativa cada. Algo não cheirava bem, mas decidimos responder profissionalmente a cada crítica. Então, vieram as mensagens em grupos de WhatsApp. Solange mostrou em seu celular. Cuidado com esse app, Dona Jurema, ouvi dizer que não verificam antecedentes criminais. A resposta veio através de Cardoso, um dos membros mais jovens do Clube do Whisky, que inesperadamente solicitou uma reunião privada comigo. No café discreto onde nos encontramos, ele parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro. Não deveria estar te contando isso, Cecília, mas não consigo mais participar dessa campanha. Com voz baixa, revelou que Augusto havia convocado uma reunião com empresários do setor para criar um aplicativo concorrente. Mas isso é só fachada. Na verdade, ele contratou uma empresa para destruir a credibilidade do Dona Jurema. Lucas chegou ao meu apartamento tarde da noite, visivelmente transtornado. Tive uma briga feia com o pai, confessou, jogando-se no sofá surrado. Ouvi ele falando sobre a empresa de gestão de reputação online, que contratou para espalhar rumores sobre o aplicativo. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, brilhavam de indignação. Confrontei ele. Perguntei como podia tentar destruir algo que está ajudando tantas pessoas, só porque foi ideia sua. Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Ele disse que eu tinha que escolher um lado, ou ficava na concessionária, ou ia brincar de startup com você. Pedi demissão na hora. Mãe! Mãe! Você está na Pequenas Empresas a Grandes Negócios. O grito animado de Beatriz ecoou pelo pequeno apartamento enquanto ela invadia meu quarto balançando uma revista. Ainda sonolenta após outra noite de trabalho até tarde, demorei para processar a informação. Na capa não havia menção, mas Beatriz rapidamente folheou até encontrar a matéria. Ex-dona de casa revoluciona setor de serviços domésticos com aplicativo inovador. Lá estava minha foto sorrindo timidamente ao lado de Dona Jurema, nosso modesto escritório ao fundo. O que mais me impactou foi a citação destacada em letras grandes. Quando ninguém acreditava em mim, eu tinha R$2.000 e um sonho. Cada centavo foi investido em conhecimento, não em conforto imediato. Nunca disse exatamente essas palavras, mas elas capturavam perfeitamente minha jornada. A revista também mencionava nossa recente rodada de investimento de R$2 milhões para a expansão estadual. O telefone não parou de tocar o dia inteiro. Amigos distantes, antigos conhecidos, até uma prima que não falava comigo há anos.
Lucas apareceu no final da tarde, trazendo uma garrafa de vinho e 2 exemplares da revista. Comprei todas as cópias da banca perto da concessionária do pai, confessou com um sorriso travesso. A cara dele quando viu sua foto. Hesitou, talvez percebendo que estava em território delicado. Como ele reagiu? Perguntei, tentando soar casual enquanto abria o vinho barato mais especial para a ocasião. Lucas sentou-se à mesa da cozinha, girando a taça vazia entre os dedos. Ele ficou muito tempo olhando a matéria. Depois disse algo como: "Essa não é a Cecília que eu conheci." Houve um silêncio pesado antes de meu filho completar. E eu respondi que talvez ele nunca tenha realmente te conhecido, mãe. Não era minha intenção passar pela concessionária Mendonça naquela manhã chuvosa, mas o desvio na avenida principal me forçou a tomar aquele caminho. O que vi me pegou desprevenida. O outrora reluzente showroom estava com quase metade das luzes apagadas, economizando energia. Onde antes havia fileiras impecáveis de carros importados, agora espaços vazios tentavam ser disfarçados com grandes vasos de plantas artificiais e banners promocionais desbotados. Um vendedor solitário olhava desanimado pela vitrine, esperando clientes que não viriam. Os rumores sobre as dificuldades financeiras de Augusto deixaram de ser sussurros e tornaram-se manchetes no caderno de economia do jornal local. Tradicional concessionária de luxo renegocia dívidas com fornecedores. Marcelo, agora meu gerente de operações, compartilhou o que sabia. Augusto estendeu o limite do cheque especial ao máximo. Está vendendo carros praticamente a preço de custo para gerar fluxo de caixa. 3 bancos já recusaram empréstimos. Senti uma mistura confusa de vingança satisfeita e genuína preocupação. Afinal, aquele negócio ainda sustentava nossos filhos. O ponto de virada para Beatriz veio quando Augusto ligou, exigindo que ela comparecesse a um jantar com clientes importantes. "Preciso de você para impressionar o pessoal da construtora Alvorada", disse ele, sem nem perguntar se ela tinha compromissos. "Vista-se bem, seja simpática, você sabe como funciona." Minha filha, agora com 21 anos e cada vez mais independente, respondeu com uma calma que certamente o surpreendeu. "Pai, não sou mais sua decoração de mesa. Tenho uma reunião importante no mesmo horário. Estamos lançando uma atualização no aplicativo da mamãe." O silêncio que seguiu foi eloquente. Beatriz havia escolhido seu lado. "Eles querem conhecer você pessoalmente." Carlos Andrade, nosso primeiro investidor, parecia mais nervoso que eu ao transmitir a mensagem. Eduardo Sirotsky raramente se envolve diretamente nas primeiras fases, Cecília. O fundo dele geralmente só entra em série B, com empresas já estabelecidas. Engoli em seco. Eduardo Sirotsky era praticamente uma lenda no mundo dos investimentos na América Latina. Seu fundo havia financiado algumas das maiores startups brasileiras. E agora queria me conhecer? A mim, uma ex-dona de casa que há menos de 2 anos programava escondida durante a madrugada? A sala de reuniões tinha vista para toda São Paulo, um lembrete silencioso do poder concentrado naquele andar. Eduardo Sirotsky, com seus 60 anos e cabelos grisalhos perfeitamente aparados, não se parecia em nada com os investidores jovens de tecnologia que eu imaginava. "Cecília, finalmente nos conhecemos", disse ele, apertando minha mão com firmeza genuína. "Venho acompanhando Dona Jurema há alguns meses. Minha governanta em São Paulo e no apartamento de Campos do Jordão são ambas usuárias do seu aplicativo. Elas não param de falar sobre como mudou suas vidas. 3 horas depois, saí do prédio com uma oferta que fez minhas pernas tremerem. 50 milhões por 20% da empresa, avaliando o Dona Jurema em 250 milhões de reais. O contrato incluía cláusulas que garantiam meu controle sobre as decisões estratégicas. No táxi, a caminho da rodoviária, as lágrimas finalmente vieram. Não de alegria pela quantia astronômica que transformaria minha vida financeira, mas pela validação. Liguei para Dona Jurema primeiro. "Conseguimos", foi tudo que consegui dizer entre soluços. Sua resposta, com aquele sotaque mineiro reconfortante,
ficaria para sempre em minha memória. Eu nunca duvidei, minha filha. Bem-vindos à nova sede do Grupo Dona Jurema. Temer. Minha voz ecoou levemente no espaço ainda vazio do amplo escritório no Centro Empresarial de Ribeirão Preto. Nossos 45 funcionários, que até a semana anterior se espremiam em 2 salas alugadas, olhavam maravilhados para o local que agora chamariam de trabalho. Estações ergonômicas, salas de reunião com tecnologia de ponta, uma copa espaçosa e até uma sala de descanso com redes e puffs coloridos. Cada detalhe deste espaço foi pensado para honrar nossa jornada, continuei, emocionada. Lucas chegou em casa com uma expressão que eu não via desde que era criança e ganhava seus jogos favoritos de videogame. Oficialmente pedi demissão da concessionária, anunciou, jogando as chaves sobre a mesa. E oficialmente aceito sua proposta para ser diretor de segurança digital do Dona Jurema. Abracei meu filho com força, sentindo uma mistura de orgulho e culpa. Como seu pai reagiu? Perguntei, embora já imaginasse a resposta. Lucas deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas vi a dor em seus olhos. Disse que estou traindo a família, que a concessionária era minha herança. A migração não parou por aí. Num espaço de 2 meses, recebemos currículos de 3 vendedores da concessionária, do contador assistente e até da recepcionista que trabalhava lá desde a inauguração. Seu Augusto não paga os comissionados há 2 meses, confidenciou-me a recepcionista durante sua entrevista. Diz que é crise passageira, que logo melhora, mas todo mundo vê os carros saindo do pátio e não entrando novos. Contratei apenas os que realmente agregavam valor à nossa operação, recusando-me a transformar aquilo numa vingança pessoal. Ainda assim, cada contratação era um lembrete doloroso do império que Augusto construiu e que agora desmoronava. O centro de treinamento Dona Jurema foi inaugurado num domingo ensolarado, com a presença de autoridades locais e, mais importante, centenas de diaristas e suas famílias. O prédio de 2 andares, reformado de uma antiga escola municipal, contava com salas equipadas para treinamentos práticos, laboratório de produtos de limpeza ecológicos e até um espaço dedicado à alfabetização digital. Este não é apenas um lugar para aprender a limpar melhor, expliquei durante a cerimônia de inauguração. É um espaço para crescimento pessoal e profissional. No mesmo dia, o jornal local trazia um anúncio discreto na seção de classificados. Vende-se tradicional concessionária de veículos importados, estabelecida há 30 anos, completa ou em partes, motivo, outros negócios. Aquelas poucas linhas representavam a rendição oficial de Augusto. A concessionária Mendonça, que por décadas foi símbolo de status e poder em Ribeirão Preto, agora estava oficialmente à venda, provavelmente por uma fração de seu valor original. Recortei o anúncio e guardei-o, não por satisfação mesquinha, mas como lembrete de como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo. Os comentários pela cidade eram inevitáveis. Ribeirão Preto, com seus quase 700 mil habitantes, ainda mantinha ares de cidade pequena quando se tratava de fofocas sobre a elite local. Você viu? A Cecília, ex do Augusto Mendonça, agora tem uma empresa avaliada em milhões, enquanto a concessionária dele está à venda. Ouvi 2 senhoras comentando na fila do pão. E dizem que ele dava só 2.000 de pensão para ela, achando que era muito. A outra respondeu: minha filha contratou uma diarista pelo aplicativo dela. Maravilhoso, viu? A moça até trouxe produtos próprios, tudo certificado. Meu novo apartamento no Jardim América, ironicamente a apenas 3 quadras da mansão onde vivi com Augusto, era um símbolo da minha transformação. Moderno, funcional, decorado com peças que realmente significavam algo para mim, não apenas para impressionar visitantes. Nada de mármore importado ou colunas gregas. Preferi madeira brasileira, obras de artistas locais, uma varanda ampla cheia de plantas onde tomava café enquanto planejava o dia. Era menor que a mansão, mas cada centímetro era autenticamente meu, conquistado com meu próprio trabalho.
Os rumores sobre a nova vida de Augusto chegavam até mim, apesar de meus esforços para não alimentar fofocas. Ele vendeu a casa da praia em Guarujá para pagar fornecedores, contou Lucas durante um almoço. Está morando num apartamento no Jardim Palma, alugado. O condomínio que meu filho mencionou era confortável, mas nada comparado ao padrão que Augusto sempre exigiu. E vendeu a coleção de carros antigos, todos menos o Porsche 1973, que era do pai dele. Havia uma tristeza na voz de Lucas que me fez perceber. Por mais justificado que fosse meu ressentimento, Augusto ainda era pai dos meus filhos. Nossos caminhos se cruzaram inevitavelmente na formatura de um sobrinho, filho da irmã de Augusto. Estava preparada para a atenção, para olhares rancorosos, talvez até para um confronto. O que não esperava era a figura abatida que vi do outro lado do salão. Augusto parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 2. O terno, embora ainda de boa qualidade, não tinha mais aquele caimento perfeito de quando era feito sob medida. Nossos olhares se encontraram brevemente. Ele acenou com a cabeça, um gesto mínimo de reconhecimento antes de se afastar. Não senti a satisfação que imaginei que sentiria. Em vez disso, uma compreensão melancólica. Ambos éramos pessoas completamente diferentes agora. O e-mail chegou numa terça-feira comum, enquanto eu revisava relatórios de crescimento. O assunto parecia spam. Interesse em aquisição parcial, urgente. Estava prestes a deletar quando notei o domínio. globalservice.com, o gigante americano que havia comprado empresas como Uber e iFood na América Latina. Meu coração acelerou enquanto lia. Estamos interessados em adquirir participação no Dona Jurema como porta de entrada para o mercado de serviços domésticos na América Latina. Oferecemos 1,2 bilhões de reais por 30% da empresa. Reli 3 vezes, incapaz de processar os zeros naquele número. A notícia vazou mais rápido do que imaginávamos. Uma semana de negociações sigilosas depois, a manchete estampava a primeira página do Valor Econômico. Gigante americana oferece 1,2 bilhões por 30% do aplicativo brasileiro Dona Jurema. A foto mostrava nossa equipe na frente da sede, todos sorrindo. Eu no centro, entre Dona Jurema e Rafael, com Lucas e Beatriz ao lado. Abaixo, uma reportagem detalhada sobre nossa trajetória, destacando que o aplicativo havia começado com apenas R$2.000 mensais de pensão alimentícia após um divórcio difícil. Augusto soube da notícia como todos os outros, lendo o jornal na padaria, como Lucas me contou depois. Ele estava tomando café, como faz todas as manhãs desde que vendeu a concessionária. Quando viu a manchete, engasgou tão forte que o garçom teve que bater nas costas dele. Meu filho descreveu a cena sem escárnio, apenas constatando um fato. Ficou olhando para sua foto por um tempo, mãe. Depois pegou o celular e saiu sem terminar o café. Imaginei a cena. O homem que uma vez definiu meu valor em R$2.000 agora, confrontado com a verdade de que eu havia transformado aquela esmola em um império bilionário. A mensagem de Augusto chegou pelo WhatsApp, surpreendendo-me após tanto tempo sem contato direto. Encontrei algumas coisas suas na garagem da mansão. Se tiver interesse, pode mandar alguém buscar. Enviei nosso motorista, esperando receber algumas fotos antigas ou bugigangas esquecidas. Em vez disso, ele voltou com uma caixa de papelão lacrada, com meu nome escrito na lateral na caligrafia inconfundível de Augusto. Dentro, algo que não via há anos, meu caderno azul de ideias, aquele que pensei ter perdido na mudança apressada. Abri-o com mãos trêmulas, encontrando nas primeiras páginas ideias de negócios datadas de 15 anos atrás. Um serviço de decoração para eventos, uma agência de organização doméstica, um buffet especializado em refeições saudáveis. Ao lado de cada ideia, anotações de Augusto. Bobagem, foco na casa. Já existem milhares dessas. Ninguém paga por comida sem gosto. Cada página continha uma sugestão que poderia ter modernizado a concessionária, com o respectivo comentário depreciativo. Era um registro doloroso de sonhos sufocados.
No meio do caderno, o primeiro esboço do que seria o Dona Jurema, datado de 5 anos antes do divórcio. Aplicativo para conectar diaristas qualificadas a residências com sistema de avaliação mútua e pagamento seguro. O comentário de Augusto ao lado era devastador em sua arrogância. Quem ia confiar em faxineira pela internet? Ideia sem futuro. Folheei até a última página, escrita no dia da assinatura do divórcio. Obrigada por me subestimar. A raiva é um combustível poderoso, mas não será o único. Um dia, quando o aplicativo for sucesso, quero olhar para trás e sentir apenas gratidão pela libertação, não ressentimento pela prisão. A senhora poderia confirmar alguns detalhes para nosso perfil? A voz educada da jornalista da Forbes Brasil soava quase tímida ao telefone. Estamos fechando a lista de novos bilionários brasileiros e seu nome estará entre eles após a transação com os americanos. As palavras soaram surreais. Eu, Cecília, a mesma mulher que tremia ao dar opinião na mesa de jantar, agora na lista de bilionários? Queremos destacar sua jornada incomum, da pensão de 2.000 ao bilhão. Seria uma boa manchete, não acha? Concordei, ainda atordoada, enquanto tentava processar o que aquilo significava. A edição chegou às bancas numa segunda-feira chuvosa. Minha foto não estava na capa. Aquele espaço ainda pertencia a homens de negócios tradicionais, mas o destaque na lateral não deixava dúvidas. Conheça a nova bilionária brasileira, Cecília Mendonça. O perfil de 2 páginas contava minha história com um tom de conto de fadas moderno. A esposa subestimada que transformou uma pequena pensão no negócio mais inovador do setor de serviços domésticos do país. O telefone não parava. Amigos distantes, parentes há anos sem contato, antigos colegas de faculdade, todos querendo reconectar com a nova bilionária. A ligação mais surpreendente veio no fim da tarde. Cecília, aqui é Regina, mãe do Augusto. A voz da minha ex-sogra, que não falava comigo desde o divórcio, soava hesitante. Vi sua reportagem na Forbes. Queria dizer que estou orgulhosa de você. Suas palavras me atingiram como um soco suave no estômago. Augusto está... confuso, continuou ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele sempre falou que você era apenas uma esposa, que não tinha ambições. Acho que nunca realmente conheceu você, não é? A pergunta pairou entre nós, carregada de 2 décadas de jantares desconfortáveis e conversas superficiais. Você poderia explicar melhor como transformou R$ 2.000 mensais em um império? A pergunta da entrevistadora da Globo News era direta, feita com aquele sorriso profissional que mascarava a curiosidade genuína. Estávamos ao vivo, e por um momento pensei em dar a resposta segura, pré-fabricada que minha assessora de imprensa havia sugerido. Em vez disso, decidi pela honestidade crua. Aqueles R$ 2.000 que meu ex-marido considerava generosos após 20 anos de casamento foram o investimento perfeito. Não porque o valor fosse adequado, mas porque junto com eles veio a liberdade de finalmente acreditar em mim mesma. Na mesma semana da entrevista, o Diário de Ribeirão publicou uma pequena nota na seção de negócios. Empresário tradicional da cidade entra com pedido de recuperação judicial para quitar dívidas pessoais. Não mencionava Augusto pelo nome, mas qualquer pessoa familiarizada com a sociedade local saberia de quem se tratava. De acordo com fontes próximas, ele havia colocado seu último apartamento como garantia de empréstimos para tentar um novo empreendimento que fracassou antes mesmo de começar. O império construído por seu pai e expandido por ele durante décadas, agora estava reduzido a dívidas e memórias. Dona Jurema chegou ao escritório numa quarta-feira comum, mais animada que o habitual. Dona Cecília, preciso contar uma coisa que aconteceu. Seus olhos brilhavam com uma mistura de diversão e satisfação contida. Fui comprar um carro para minha filha que passou em medicina. E adivinhe onde fui? Na antiga concessionária do seu Augusto, que agora é de uma rede nacional. Ela fez uma pausa dramática. E quem estava lá, vendendo os carros? Ele mesmo, seu Augusto, trabalhando como vendedor comissionado.
A ironia era quase perfeita demais para ser verdade. O homem que me via como um acessório decorativo agora era funcionário de uma empresa que comprara os restos do seu império falido. O convite chegou pelo correio, envelope creme com letras douradas. Lucas Mendonça convida para sua colação de grau em administração de empresas. Era a formatura do meu filho na USP, um momento que, em outros tempos, teria sido de puro orgulho paterno. Agora, misturava-se a ansiedade de um encontro inevitável com Augusto após quase um ano sem nos vermos pessoalmente. Vestia um vestido azul marinho discreto, nem ostensivo, nem humilde demais. "Estou nervosa, Beatriz", confessei, enquanto minha filha ajeitava meu colar. "Faz tanto tempo que não vejo seu pai em um evento social." O auditório estava lotado de famílias sorridentes, balões, flores. Localizei meu lugar na terceira fila, designado pelo cerimonial. Minutos depois, senti aquela presença inconfundível. Augusto chegando pelo corredor lateral, mais magro que da última vez. O terno ainda elegante, mas não mais de grife italiana. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Não havia ódio ali, nem mesmo satisfação pelo meu sucesso ou ressentimento pelo fracasso dele. Apenas uma educada indiferença, como se fôssemos conhecidos distantes de outra vida. Era pior que raiva. A raiva ainda significa que você importa de alguma forma. Família Mendonça, mesa 7. A recepcionista do buffet após a cerimônia nos direcionou, a mim, Augusto, Beatriz e seu namorado, para a mesma mesa. Alguém da organização cometera um erro embaraçoso ou Lucas deliberadamente nos colocou juntos. O silêncio inicial foi quebrado por conversas paralelas artificiais. "O buffet está excelente." "Viram que o Lucas foi o segundo melhor da turma?" Frases jogadas no ar para preencher o vácuo desconfortável. Os comentários ao redor eram quase audíveis. O ex-marido falido e a ex-esposa bilionária, reunidos pela primeira vez em público. Era o circo social que Ribeirão Preto tanto apreciava. Lucas subiu ao palco para o discurso como representante dos formandos. Nunca o vi tão seguro de si, tão adulto em seu terno azul marinho. "Dizem que somos a soma das pessoas que nos moldaram", começou, olhando pela plateia. "Hoje quero agradecer especialmente a duas delas, meus pais." Meu coração acelerou. Seria o momento de humilhação pública ou de redenção? Lancei um olhar rápido para Augusto, que se endireitou na cadeira, sua expressão ilegível. Nosso filho, no palco iluminado, parecia alheio à tensão que criara. Ao meu pai, Augusto, agradeço por me mostrar que sucesso e fracasso são apenas momentos, não definições. Por me ensinar, mesmo sem perceber, que adaptação é mais importante que tradição. Lucas olhou diretamente para Augusto, sem julgamento na voz. "E a minha mãe, Cecília, por mostrar que nunca é tarde para se reinventar, por transformar obstáculos em oportunidades e por nos provar que o verdadeiro valor de uma pessoa está no que ela cria, não no que possui." A plateia aplaudiu enquanto eu engolia seco, percebendo a sabedoria daquele jovem. E, finalmente, continuou Lucas com um leve sorriso. "Agradeço ao meu pai por involuntariamente dar à minha mãe o empurrão que ela precisava para alçar voo." A plateia riu, e vi Augusto forçar um sorriso, sua mandíbula tensa revelando o esforço. Foi nesse momento, entre risos nervosos e aplausos, que entendi o que Lucas estava realmente dizendo. Sem a arrogância de Augusto, sem sua subestimação, sem seu ultimato, talvez eu nunca tivesse encontrado a força para seguir sozinha. Ele havia sido, contra toda intenção, o catalisador do meu sucesso. A ironia era perfeita demais para não apreciar. Durante a sobremesa, Lucas se juntou à nossa mesa, trazendo uma garrafa de champanhe. "Para celebrar novas fases", disse, servindo taças para todos nós. O momento exigia um gesto e surpreendi a mim mesma quando Augusto ergueu sua taça primeiro. "Ao sucesso da Cecília." As palavras pareciam sinceras, não ensaiadas.
Vi algo em seus olhos que não esperava. Não inveja ou amargura, mas uma espécie de resignação misturada com... Seria admiração? Beatriz apertou minha mão sob a mesa, silenciosamente me encorajando a responder com dignidade, não com triunfo mesquinho. Obrigada, Augusto. Nossos olhares se encontraram brevemente sobre o cristal. Então, sem qualquer crueldade na voz, apenas constatando um fato, acrescentei. Aqueles R$ 2.000 mensais foram o melhor investimento da minha vida. Cada centavo foi usado para pagar o curso de programação que você tanto ridicularizava. O champanhe desceu amargo pela garganta dele. Pude ver pelo modo como engoliu com dificuldade. Não era minha intenção humilhá-lo, apenas estabelecer uma verdade que ambos precisávamos reconhecer para seguir adiante. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa, até que Lucas, sempre o mediador, levantou novamente sua taça. Aos novos começos, para todos nós. Enquanto brindávamos, notei como as mãos de Augusto tremiam levemente, um detalhe que o antigo Augusto teria se esforçado para esconder a todo custo. Naquele momento, senti algo inesperado, compaixão. Não porque ele merecia, mas porque finalmente me sentia livre o suficiente para não guardar rancor. O verdadeiro sucesso não estava nos zeros da minha conta bancária, mas na capacidade de olhar para o homem que tentou me diminuir e sentir apenas paz. Na manhã seguinte à formatura, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Sentada na varanda do meu apartamento, observando Ribeirão Preto despertar lentamente, percebi que a verdadeira medida do sucesso não estava nos números da Forbes, nos contratos bilionários ou nas manchetes. Estava na mulher que me tornei, uma que finalmente conhecia seu próprio valor, independente da validação externa. O dinheiro e o reconhecimento eram bem-vindos, claro, mas eram consequências, não causas da minha transformação. Augusto me ligou naquela tarde, a primeira ligação direta em quase 3 anos. Cecília, gostaria de conversar, só conversar. Sua voz soava diferente, mais suave, sem a arrogância que a caracterizava. Nos encontramos no café, onde tudo começou com minhas reuniões secretas com Rafael. Augusto parecia menor de alguma forma, não apenas fisicamente mais magro, mas como se ocupasse menos espaço no mundo. Devo admitir algo que nunca disse a ninguém, começou, fitando sua xícara de café. Sempre soube que você era extraordinária, e isso me aterrorizava. Por quê? Perguntei, genuinamente curiosa, sem a raiva que um dia pensei que sentiria neste momento. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos agora grisalhos. Porque sabia que se você descobrisse seu verdadeiro potencial, não precisaria mais de mim. E eu construí toda a minha identidade em ser necessário, indispensável. Aquela confissão, tão simples e tão devastadora, revelava não apenas seu erro, mas o meu também. Ter acreditado por tanto tempo que valia apenas o que ele dizia que eu valia. Você está certo, Augusto. Não preciso mais de você. Mas nossos filhos ainda precisam de um pai. E talvez seja a hora de você descobrir quem é sem uma concessionária para definir seu valor. O Grupo Dona Jurema Internacional celebrou seu 5º aniversário com presença em 6 países da América Latina. Da pequena sala no meu apartamento para um complexo empresarial com mais de 1.000 funcionários. A jornada parecia um sonho quando olhada em retrospectiva. Nos andares modernos da nossa sede em São Paulo, um espaço era reservado para manter viva nossa história. A primeira mesa de madeira onde tudo começou, o notebook velho, o quadro branco com anotações originais e o caderno azul em uma redoma de vidro. Para nunca esquecermos de onde viemos, explicava a placa ao lado, e do valor de acreditar em ideias que outros consideram impossíveis. A notícia sobre a concessionária me pegou de surpresa. Beatriz mencionou casualmente durante um almoço. Você sabia que a Mendonça Veículos vai reabrir? Em menor escala, mas com foco em carros elétricos e híbridos. Parei a garfada no meio do caminho. Augusto está voltando aos negócios? Minha filha sorriu, daquele jeito misterioso que herdou de mim.
Sim e não. Papai é o gerente e mentor, mas o capital veio de um investidor anônimo que acredita no potencial do negócio renovado. Ela me encarou significativamente. Mantive minha expressão neutra. Alguns segredos merecem ser guardados. Em uma tarde chuvosa, recebi uma visita inesperada no escritório. Augusto, mais magro, mas com olhos mais brilhantes do que nos últimos anos, segurava um envelope pardo. Vim agradecer pessoalmente, disse, sem especificar pelo quê, mantendo nossa gentil ficção sobre o investidor anônimo. E trazer isso. Do envelope, retirou uma foto antiga, nós dois na inauguração da primeira concessionária Mendonça, eu ao seu lado, sorrindo timidamente. Pensei que você gostaria de ter isso, para lembrar que toda jornada tem um início. Aceitei a foto com um nó na garganta. Obrigada por não deixar os meninos saberem, ele acrescentou baixinho. Não é por orgulho, é porque preciso provar a mim mesmo que ainda posso construir algo de valor. Assenti, compreendendo perfeitamente. Afinal, não era exatamente isso que eu precisei provar para mim mesma também?